STJ nega pedido de anulação e libera ação penal contra ex-governador Beto Richa. Justiça nega redução de pena ao ex-senador Luiz Estevão por leitura e resenhas de livros. A defesa apresentou 30 resenhas de livros que teriam sido lidos pelo ex-senador enquanto ele cumpria a pena na penitenciária da Papuda, em Brasília. Ministério Público Federal quer saber o que a Avianca tem feito para minimizar prejuízo dos passageiros. Estamos ao vivo aqui na Rádio Justiça. Uma adolescente com experiência de gente grande, os 15 anos da Rádio Justiça. Esse é até um privilégio que o nosso ouvinte tem de acompanhar, poder saber como o ministro vota, o andamento dos processos. Isso não sofre nenhum tipo de censura, nenhuma edição, é tudo ao vivo. Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Justiça começa agora e com uma notícia que causa indignação. Uma idosa de 82 anos foi encontrada com menos de 30 quilos. Ela vivia em um asilo em Curitiba, no Paraná. Vamos conversar com a repórter Evne Araújo, agora ao vivo, que traz mais informações sobre esse caso lamentável. Evne, boa tarde para você. Conta pra gente o que foi feito com esse local que deveria cuidar da idosa, dos idosos. Oi, Rafaela, boa tarde. Então, a Justiça teve de mandar interditar o local. O pedido foi do Ministério Público Paranaense, que visitou o asilo e descobriu diversas irregularidades. Esta idosa que você mencionou, Rafaela, além de estar subnutrida, também apresentava péssimas condições de saúde e higiene. A instituição agora tem um prazo de 5 dias para remover todas as pessoas de lá. Bom, enquanto isso, no Rio Grande do Sul, uma senhora que apresenta limitações físicas, apesar de ter menos de 60 anos, conseguiu na Justiça o direito de permanecer em um lar de idosos. Os detalhes a gente acompanha agora na reportagem de Cristiane Viegas. A autora da ação é paraplégica e, em função disso, possui lesões na pele. Por precisar de cuidados permanentes e de pessoas habilitadas, foi internada em um residencial geriátrico privado. Apesar de não ser especializado nesses casos, o residencial atendeu às necessidades dela de forma eficiente. Mas, durante uma inspeção da vigilância sanitária, foi notificado a retirá-la dali. A justificativa foi a de que, por ter menos de 60 anos, ela não se enquadrava na legislação no que diz respeito à permanência de longa duração em casa para idosos. A autora da ação disse que foi orientada a procurar um lar de inclusão, mas que não há nenhum na região metropolitana de Porto Alegre. Ela ingressou então com um pedido de liminar para suspender o ato da prefeitura e determinar a sua permanência no mesmo local. O município de Canoas defendeu que, se a instituição tivesse interesse, deveria ter solicitado alvará sanitário para a atividade de lar inclusivo. Em sua decisão, o juiz Geraldo Brandenbrusque Júnior citou a regulamentação que trata do tema e afirmou que não há vedação expressa ao acolhimento de pessoas com idade inferior a 60 anos. O juiz do caso levou ainda em consideração o laudo psicológico da paciente de que ela realmente queria estar no acolhimento. Também levou em conta o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Evne. E o Supremo Tribunal Federal aceitou o pedido da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e derrubou, em caráter liminar, a decisão do Tribunal de Contas da União, que obriga o governo do Distrito Federal a devolver 10 bilhões de reais aos cofres federais. A decisão é do ministro do STF, Marco Aurélio Mello, e ainda será submetida ao plenário do STF. Segundo o ministro, a decisão do TCU de cobrar o ressarcimento desse valor, tido como indevidamente repassado desde 2003, poderá ocasionar um verdadeiro colapso nas finanças do Distrito Federal. O valor que o GDF teria que devolver se refere ao imposto de renda que incide sobre vencimentos e benefícios pagos a categorias como as Polícia Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros. Com a decisão, esses recursos devem permanecer nos cofres do Distrito Federal. E o Ministério Público Federal pediu informações à Avianca e à Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, sobre as providências que vêm sendo tomadas para reduzir os prejuízos causados aos clientes. Isso por causa dos constantes atrasos e cancelamentos de voos. A empresa passa por uma crise financeira.
O MPF instaurou um procedimento administrativo para acompanhar o caso e garantir que os consumidores não tenham seus direitos violados. E o Superior Tribunal de Justiça negou o habeas corpus ao ex-governador do Paraná, Beto Richa, e a ação penal contra ele volta a tramitar. O pedido foi feito pelo ex-governador e pelo irmão dele, o ex-secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, José Richa Filho. Os dois queriam que o STJ anulasse parte da ação penal iniciada após investigação de fraude em licitação no estado. Eles alegaram cerceamento de defesa e buscavam a declaração de nulidade dos atos anteriores à fase de resposta à acusação, porque o juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça do Paraná negaram acesso aos documentos licitatórios que foram apreendidos pelo Ministério Público e deram origem à operação policial. A defesa argumentou que os documentos da licitação constituem ponto central das acusações, de forma que a sonegação dessas informações configuraria violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. A relatora do habeas corpus no STJ, ministra Laurita Vaz, afastou essa hipótese. Ela destacou que a defesa sequer sustentou que o acesso a esses documentos justificaria uma possível absolvição. Por maioria, a sexta turma entendeu que a juntada dos documentos antes da abertura de prazo para as alegações finais é suficiente para permitir aos acusados o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo motivo para a anulação dos atos praticados anteriormente. O ex-senador Luiz Estevão teve um recurso negado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Condenado a 26 anos de prisão por corrupção, estelionato e peculato, ele queria obter o benefício da diminuição da pena por meio da leitura. O repórter Gabriel Ciafrei tem as informações. Os advogados de Luiz Estevão queriam remissão de 120 dias na condenação. A defesa apresentou 30 resenhas de livros que teriam sido lidos pelo ex-senador enquanto ele cumpria a pena na penitenciária da Papuda, em Brasília. A decisão da primeira turma criminal foi unânime. Esta não é a primeira vez que Luiz Estevão teve pedido de remissão de pena negado pela Justiça do Distrito Federal. Em 2016, a solicitação também não foi aceita. Em uma delas, a juíza afirmou que as resenhas não atendiam às normas previstas em um regulamento. Desde o mês passado, Luiz Estevão cumpre pena em regime semiaberto. Ele deixa a penitenciária para trabalhar durante o dia e volta à noite para dormir. E você vai ver no próximo bloco o que fazer quando o plano de saúde se transforma em dor de cabeça. Uma pesquisa publicada recentemente pelo CNJ mostra que este mercado é cada vez mais alvo de ações na justiça. Os planos de saúde respondem atualmente pelo atendimento de mais de 47 milhões de pessoas, segundo a Agência Nacional de Saúde. Grande também é o número de ações judiciais contra esse tipo de serviço. Carmen espera sua segunda filha. A primeira, Carol, de 1 ano de idade, nasceu em um hospital particular de Brasília, com todo o conforto necessário, tudo coberto pelo plano de saúde. Já o atendimento para o segundo parto, previsto para junho, é incerto. A família, após a mudança de categoria do plano de saúde, recebeu a negativa para a cobertura de exames mais complexos do pré-natal. E o pior, para a cobertura do parto. Um jogo de empurra-empurra, que está se arrastando desde novembro, né? E que causa uma angústia absurda na gente. Porque nós sabemos que o contrato é abusivo, eles sabem que o contrato é abusivo, e de qualquer forma minha filha em junho vai nascer. O advogado especialista em direito do consumidor alerta que é muito importante que o cliente tenha tempo de ler e avaliar o contrato do seu plano de saúde. Realmente tem que estar atento ao contrato. Muitas vezes o fornecedor não passa informações claras e precisas dessa cobertura que ele está achando que está contratando, mas efetivamente não está. Então, ele realmente ter calma, pedir um prazo para ler o contrato que ele está assinando, ver a cobertura, ver os tipos de serviço e aí sim assinar, porque depois fica complicado discutir um procedimento que você não tinha direito e agora está pleiteando e você não leu o contrato antes ou não foi informado adequadamente. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, hoje os planos de saúde respondem por mais de 47 milhões de usuários.
Uma pesquisa publicada recentemente pelo CNJ mostra que este mercado é cada vez mais alvo de ações na justiça e já é um dos principais assuntos discutidos em primeira instância. Muitos casos têm como motivo a falta de acesso a procedimentos e remédios. Histórias como a gente viu no começo da reportagem são mais corriqueiras do que se imagina. Várias vezes o procedimento é recusado, você tem que pegar e entrar na justiça. Foi bem constrangedora, que eu precisava de fazer um exame e o plano disse que não cobria. O direito à saúde é uma preocupação do CNJ para que questões como a de Carmen e de outros tantos brasileiros não cheguem a este ponto. O órgão criou o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, iniciativa que tem como objetivo monitorar e formular propostas para o alto número de processos judiciais, envolvendo questões de saúde pública e privada. Então a gente está pagando R$ 1.600 por mês, sabendo que em junho eu vou ter que recorrer a um hospital público. Não é uma questão com o SUS, é uma questão do meu direito que está sendo violado de consumidora. A minha filha está se desenvolvendo, em junho ela vai vir ao mundo e de que forma? De que forma que eu vou estar psicologicamente? Vamos agora continuar no tema. Quem está aqui na bancada conosco no Jornal da Justiça, primeira edição, conversa com a gente agora é o advogado Samuel Marçal. Boa tarde, muito obrigada pela participação em primeiro lugar. Boa tarde, um prazer estar com vocês, estamos à vontade. Bom, infelizmente o drama da Carmen, a professora que vimos agora na reportagem, é o mesmo compartilhado por milhares de brasileiros. Eu queria que o senhor esclarecesse por que, na sua avaliação, os planos de saúde dão tanta dor de cabeça para consumidores, estão aí no topo do ranking das reclamações que vão parar na justiça? Bom, é uma relação comercial, então os dois lados devem responder por essa crise que acontece, né? Muitas vezes os contratos não estão claros o suficiente para o consumidor, outras vezes o consumidor vai exigir algo que não estava previsto naquele contrato especificamente para o caso dele, outras vezes a falta da leitura e do entendimento dos prazos e das carências, então existe um contexto que afeta os dois lados. É importante a comunicação e a clareza nas informações. Mas dessas reclamações e dessas ações judiciais, o principal ponto é a má prestação dos serviços pelas operadoras? Hoje é a má prestação de serviços porque existe uma variedade enorme de planos com regras muito diferentes entre si, planos que são só para consultas e exames, por exemplo, e nem sempre isso fica muito claro, convênios específicos com hospitais ou rede credenciada específica, e muitas vezes um plano começa de um jeito e daqui a 1 ano, 2 anos, ele muda completamente o funcionamento dele. Isso afeta demais o consumidor. Pegando o gancho aí dessa mudança, né, muda completamente também quando muda a faixa etária ali próximo de 60 anos principalmente, né, que é o grande boom ali do aumento. O que é considerado uma cláusula abusiva nesse caso? Quando aumenta demais na terceira idade. Cláusulas abusivas, elas têm uma série de nuances para serem determinadas como abusivas efetivamente, mas qualquer variação de preço que seja fora das tabelas e das planilhas aprovadas, qualquer nova exigência por causa da idade, porque quanto mais idoso, mais procura aos médicos, né? Então isso justifica um pouco a alteração de valores, mas isso não pode ser escorchante, não pode ser extorsivo. Então cabe sempre uma revisão de contrato nesses casos das pessoas idosas. O direito do idoso protege ele nesses casos. E esse é o ponto que acaba acontecendo. Muitas pessoas reclamam justamente desse preço abusivo, no momento que mais precisa, né? Infelizmente, alguns planos têm uma rotina de aumentar demais o preço para diminuir a faixa de clientes idosos, porque o consumo é maior do produto. E aí, gente mais nova paga o plano, mas usa menos. E pessoas idosas vão demandar mais. E não é à toa que, por isso, a justiça acaba ficando cheia de ações, porque os idosos que vão reclamar dessa questão. Por isso que tem muitas ações também. Tem muitas ações por diversos motivos. O direito à saúde é uma garantia constitucional. Então, procure sempre um advogado, um amparo jurídico para resolver essas questões. O plano de saúde ele pode negar o acesso de uma pessoa idosa, uma pessoa doente, porque, infelizmente, há situações veladas, né, claro que não declaradas, de negativa. Existem muitas negativas, eles podem, isso não quer dizer que eles estão fazendo o que é certo. E aí, na dúvida, recomendamos aos consumidores que sempre procurem um amparo legal para esclarecer, no mínimo, as dúvidas que venham a ter. Na grande maioria das vezes, eles estão amparados e conseguem reverter a situação. Um fato importante, como o senhor já disse, é
que o paciente deve ler bem o contrato, aquelas letras pequenininhas. E um ponto que dá muita dor de cabeça é a carência. E tem muita reclamação quanto a isso também, quando a pessoa precisa de um tratamento, né? As carências, em todos os planos, elas têm previsão em portarias. Então, não existe variação de carências. E a gente fala muito sobre autorresponsabilidade, cada um precisa assumir sua parte. Nenhum contrato tem letrona. Todos os contratos têm letras pequenas, não existe mais mini letras. Então, a Justiça também observa isso, você não está impedido de ler o contrato antes de assinar, né? Você não pode alegar também negligência contratual. É importante que cada parte assuma a sua responsabilidade, inclusive o Estado. Ok, doutor Marçal, muito obrigada pela participação aqui, obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês. Obrigado. Brincar sem incomodar os vizinhos. Prédios e condomínios devem estabelecer no regimento interno as regras e definir os locais para as brincadeiras. Além de evitar dor de cabeça entre os moradores, isso traz mais segurança para a criançada. Ana Elisa teve uma infância de dar inveja a muita gente. A gente cresceu no interior, brincando na rua, jogando queimada, arrancando a tampa do dedão. Hoje ainda é possível que as crianças se divirtam com as mesmas brincadeiras. A diferença é que boa parte delas mora em condomínios, onde a diversão é cercada por muros e grades. Bernardo é síndico e tem filhos pequenos. Ele sabe que mesmo com espaços próprios para crianças, o barulho pode chegar às janelas dos vizinhos. A gente está aqui conversando aqui, né? A gente vê ao fundo ali, tem um playground e as crianças estão lá gritando, eufóricas. Eu acho que essa naturalidade da criança de agir e se expressar é comum. Toda criança precisa brincar, mas quando se fala em condomínio, é importante que os condôminos conversem entre si e com os filhos, para que não causem danos ao descanso do outro e nem ao espaço físico. A gente buscou dentro do condomínio criar, junto com um condomínio novo, o regimento. E nesse regimento foi um comum acordo que a gente fez de algumas tratativas para que aquilo que está previsto ou proposto não incomode a todos. Então a gente faz até um incentivo de buscar áreas mais amplas, mas dentro do condomínio o que a gente pode oferecer é essa amplitude para que eles possam aproveitar. De acordo com o advogado, o regimento pode ajudar a delimitar o uso dos espaços e as responsabilidades. Portanto, o regimento estabelece que tipo de brincadeira, quais os horários devem ser observados. Eventualmente, brincadeiras que sejam comuns por meninos e por meninas. E depois do intervalo, atenção eleitor, não votou nem justificou nas últimas eleições? Seu título pode ser cancelado. O prazo final para regularizar a situação termina no dia 6 de maio. E atenção, mais de 2 milhões de brasileiros precisam acertar as contas com a Justiça Eleitoral. E o prazo para regularizar a situação termina na próxima segunda-feira. Os eleitores que não votaram nem justificaram sua ausência às urnas por 3 eleições consecutivas podem ter o título de eleitor cancelado. O prazo final para regularizar a situação termina no dia 6 de maio. É importante lembrar que cada turno de um pleito corresponde a uma eleição e que as eleições suplementares também contam para efeito de cancelamento. Um levantamento feito pelo TSE mostra que 2.600.000 brasileiros estão irregulares perante a Justiça Eleitoral. Só que apenas 84.596 eleitores procuraram os cartórios para tomar as providências necessárias. 97% dos brasileiros que se enquadram na irregularidade precisam se apressar para não ter o título de eleitor cancelado. Caso o eleitor tenha dúvida quanto à regularidade do documento, a consulta é simples e gratuita na página do portal do TSE. Na área de serviços ao eleitor, procure a opção Situação Eleitoral no canto superior esquerdo do site. Depois é só preencher o nome completo e a data de nascimento. Daí aparecerá uma mensagem indicando se o título está regular ou irregular. Também é possível fazer a consulta pelo Facebook, Twitter e pelo Google Assistente do TSE.
Tudo isso por meio do chatbot, um robô virtual que direciona o eleitor à página de consulta. E atenção para esta dica. Se ela não estiver regular, vai aparecer que ele tem uma pendência de multa. Ele acessa, pega o boleto da multa, paga e comparece ao cartório, com a multa impressa, com um comprovante de pagamento, um comprovante de residência, um documento oficial com foto e, se ele ainda tiver em mãos, o seu título eleitoral. A GRU, Guia de Recolhimento da União, pode ser emitida no próprio site do TSE. Para isso, entre na aba Eleitor, depois Serviços ao Eleitor, Título de Eleitor e, por último, Quitação de Multa. Após informar os dados pessoais, a página permite a emissão da GRU. O cancelamento do título traz alguns contratempos para o eleitor. Você não pode tirar ou renovar um passaporte, você não pode tirar sua carteira de identidade. Se você passar no concurso público, vai dificultar você assumir o seu cargo. Então, existem algumas implicações que é melhor que o brasileiro se antecipe, consulte a sua situação e evite que o seu título seja cancelado. Quer saber quais são os outros impedimentos caso o título seja cancelado? Anote aí. O servidor público corre o risco de não receber salário. Não pode participar de concorrência pública ou administrativa. Não pode pegar empréstimos em bancos estatais. Fica proibido de renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. Fica impossibilitado de praticar qualquer ato que exija quitação do serviço militar. Não consegue emitir certidão de quitação eleitoral. E fica impedido de obter qualquer documento de repartição diplomática a que estiver subordinado. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, SINPAF, têm até 13 de maio para aceitarem ou rejeitarem acordo coletivo de trabalho proposto pelo TST. A proposta foi apresentada pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Renato Paiva, que fez a mediação entre a Embrapa e o SINPAF. O ministro elaborou o documento depois de diversas reuniões entre as partes e ressaltou que ambas se mostraram dispostas a resolver o impasse. O acordo propõe reajuste salarial correspondente a 100% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, acumulado de 2017 a 2018, e a 70% do acumulado de 2018 a 2019. Determina a manutenção de praticamente todas as cláusulas sociais previstas no Acordo Coletivo de Trabalho de 2016 e 2017 para vigência até 2020, com ajustes pontuais que envolvem concessões recíprocas no que diz respeito, por exemplo, a adicionais de insalubridade, periculosidade, horas extras, adicional noturno, licença maternidade e programa de saúde. Para o vice-presidente, ministro Renato Paiva, o que se buscou foi um ponto de equilíbrio entre as partes, para evitar que a discussão se alongue e que a matéria seja levada a julgamento. A proposta deve ser apresentada aos empregados em assembleia. O sindicato tem até 10 de maio para aceitar ou rejeitar a proposta. Os dirigentes da Embrapa também devem avaliar o acordo até o dia 13. A Rádio Justiça está de aniversário. Há 15 anos leva informações do Poder Judiciário de todo o país para todo o país, de forma objetiva, clara e direta com o ouvinte. ZYS 898, Rádio Justiça, Brasília. O Poder Judiciário há 15 anos nas ondas do rádio. A debutante do dia tem sintonia, 104,7 MHz. Também pode ser ouvida pela internet e via satélite. A Rádio Justiça foi criada para aproximar o cidadão dos assuntos judiciários, de maneira simples e descomplicada. Quer forma mais acessível de se informar? É só colocar um fone de ouvido. O trabalho começa cedinho na redação. Repórteres apostos para monitorar os principais assuntos do dia. Já no estúdio, as informações alcançam os 4 cantos do país. Olá, eu sou Arthur Filho e estamos ao vivo aqui na Rádio Justiça. Arthur Filho é voz da Rádio Justiça há 11 anos. Ao longo deste tempo, noticiou grandes assuntos do Supremo Tribunal Federal. Mas é o contato com o ouvinte a parte mais marcante da profissão. Teve uma pessoa que, eu não vou nem dizer a cidade satélite aqui de Brasília, que mexeu muito, que ela falou assim,
Eu ouço a Rádio Justiça para eu poder me informar pelo que acontece um crime dentro da minha casa. A relação do filho com o padrasto. Isto me emocionou muito. Então ela queria ter noção do que ela pudesse fazer para tomar uma decisão dela ir à polícia, ir ao Poder Judiciário, ouvindo a Rádio Justiça. Isto não tem preço, não tem preço. Chega até a arrepiar mesmo assim. A história da Rádio Justiça também é de pioneirismo. Ela é a única no mundo a transmitir ao vivo a sessão plenária de uma Suprema Corte. O STF de portas abertas para o cidadão, mesmo de longe. Esse é até um privilégio que o nosso ouvinte tem de acompanhar, poder saber como o ministro vota, o andamento dos processos. Isso não sofre nenhum tipo de censura, nenhuma edição, é tudo ao vivo. Entre os entrevistados que passam por aqui todos os dias, autoridades importantes do Poder Judiciário. Hoje foi o advogado-geral da União, André Mendonça. Eu sou um dos ouvintes e telespectadores de vocês, porque hoje não se acompanha a realidade brasileira sem o trabalho da TV e da Rádio Justiça. Eu diria que no mundo, eu já estudei nos Estados Unidos, na Europa, e não conheço um trabalho da Justiça com tanta transparência, onde você pode acompanhar ao vivo e em tempo real as discussões mais relevantes para a definição de políticas públicas, de situações de casos de corrupção, à luz do Poder Judiciário. Um ótimo dia para você e até amanhã. Parabéns à Rádio Justiça, mais 15 anos. A rádio leva justiça, cidadania de uma forma, como a gente faz aqui também na TV, de forma bem didática, clara, objetiva. Transmissão importante para quem continua ali no rádio, indo para o trabalho, conseguir ouvir o Poder Judiciário em todos os cantos do Brasil. Tá de parabéns. Com certeza. Viva a Rádio Justiça, parabéns. E hoje a gente fica por aqui. Uma boa tarde para você, ótimo fim de semana. Outras informações às 18h30 no Jornal da Justiça, segunda edição. Uma boa tarde para você e um bom fim de semana.